Gente, olha, estamos entrando neste vídeo, né, enviando para o NEC, para a chuva da EJA. Né? Espero que vocês gostem do vídeo. O que é que nós estamos, qual o nosso primeiro parecer sobre isso? O texto que nós lemos fala das novas tecnologias. O lado bacana do texto é que fala da importância da nova tecnologia e que Portugal foi que deu o pontapé inicial nesse processo. É lógico que nós estamos aqui numa mesa que tem alguns recursos, né, em que o aluno pode utilizar de acordo com a unidade escolar dele. Nem todas as unidades escolares estão preparadas para essas novas tecnologias. Passa por problemas, passa desde o sistema até a utilização correta das verbas na área de educação. Então, nesse momento a gente está vendo aqui, nós temos o computador, nós temos impressora, nós temos o data show, que são recursos fantásticos que podem ser utilizados na sala de aula, principalmente quando eles envolvem alunos da EJA. Quem são esses alunos da EJA? Geralmente eles são pouco preparados para a tecnologia e alguns são do noturno. São pedreiros, mãe de família que cuidam do lar, da casa delas, e que às vezes esses recursos, sendo mal utilizados, pode até acarretar sono na sala de aula. O que é que nós temos que fazer? Vídeos extremamente curtos, que peguem apenas 5 minutos dessa utilização. Então, nesse processo, todo esse processo que nós estamos vendo aqui, bem utilizado na sala de aula, acarretará prazer. O texto sobre as novas tecnologias, quais os desafios, eles colocam muito bem a palavra prazer. Trazer o prazer de ensinar e o prazer de aprender a ensinar. Espero que vocês, dentro de cada unidade de vocês, utilizem as tecnologias, peçam apoio de funcionários que têm o prazer de montar essas salas de multimídias para vocês. Um abraço, Gilberto Pereira da Silva, né, estudante da EJA, do NEB 2018. Bom dia, gente. Após um diálogo, né, com o professor Ismael e o professor Gilberto, que são professores que trabalham com a EJA, né, nós chegamos à seguinte conclusão: que a prática docente precisa deixar de fazer uso tão somente do quadro, né, do giz ou pincel. Assim, as atividades pedagógicas podem ser desenvolvidas com a utilização de novas tecnologias. Dessa forma, o professor deverá ter diversas opções capazes de contribuir na produção do conhecimento, além de oportunizar os alunos em ambiente diferenciado e motivador. Como ele já foi dito, né, o Data Show é um desses recursos geralmente utilizado hoje nas unidades escolares do município de Veracruz. E ele apresenta algumas características. Por exemplo, a luminosidade, ou seja, o brilho, pois o mesmo utiliza um canhão, né, um canhão luminoso para exibir as imagens vindas de computadores em parede ou telão. Outra característica desse Data Show é a resolução, que pode influenciar na qualidade da imagem. Assim, quanto maior a resolução, melhor a definição dos objetos exibidos. Outra característica desse recurso Data Show é o tamanho das imagens, pois quanto maior o local, maior deve ser o tamanho delas, para que as pessoas localizem no fundo, as pessoas que estejam no fundo, né, não tenham dificuldade na visualização. Então, hoje em dia, nós temos também uma dificuldade nas nossas unidades escolares, porque geralmente só tem um Data Show para vários professores e muitas vezes apenas o notebook, né? E esse notebook é utilizado em outros setores e aí dificulta o trabalho do professor. Mas nós não podemos perder a esperança, não é isso, professor? Ainda tem aquela coisa, Ismael, professor, que está me gravando. Muitas vezes a Secretaria de Educação de certos municípios brasileiros pede emprestado alguns materiais para utilização de palestra. Sim. Se você não agendar, então você corre o risco, professora, de não ter aquele recurso no momento certo. Exato. Certo? Então, o que é que nós temos que fazer? Utilizar bem os recursos que estão vindo. Né? Professores se reunirem e exigir a compra de material, não em apenas uma quantidade, mas pelo menos 3 de cada um desses materiais para ser utilizado. É isso aí, professor, mas não podemos perder a esperança, pois, como disse Mohan, as novas tecnologias transformam informação em conhecimento e conhecimento em saber. Boa tarde, meu nome é Ismael. Juntamente com o professor Beto Miraí, estamos nesse vídeo para falar da inserção das tecnologias na sala de aula.
também no contexto escolar. E neste momento eu queria falar a respeito do uso do aparelho celular, que é um aparelho, um equipamento que por vezes tem bastante repulsa, principalmente se tratando em sala de aula, porque infelizmente quando nos valemos de métodos que de certa forma estão ultrapassados dentro da perspectiva do que o aluno vive, acaba que o aparelho celular acaba sendo mais interessante do que a própria aula. E nesse contexto, a própria BNCC ela já prevê o uso da tecnologia na escola. E essa visão do uso da tecnologia na escola tem como ponto de partida a imersão no mundo digital da própria escola e também a imersão no contexto da realidade do aluno. Porque o aluno ele tem um acesso muito grande e muito mais profundo no mundo tecnológico, por vezes até mais do que nós que somos professores. E aí uma das formas que podemos desenvolver essas estratégias produtivas na sala de aula seria considerar primeiramente o aparelho celular como um instrumento rico, né, de aprendizagem, deixar de lado a questão da repreensão, né, do uso do aparelho, do uso do equipamento na sala de aula, utilizar, por exemplo, as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, não como um lazer, mas do ponto de vista crítico. A gente pode relacionar como a nossa sociedade atual ela tem se relacionado através do Facebook e várias outras perspectivas. Dentro da própria política, a gente pode trazer discussões a respeito, principalmente do Facebook, do WhatsApp, como a população tem participado do processo político através desses instrumentos. E muitas outras coisas a gente pode aplicar através do aparelho celular. Então, a finalidade é que façamos o uso positivo dessas novas tecnologias, um uso que valide a nossa prática enquanto docentes, a qual percebe o contexto real, o contexto social e da imersão no mundo do aluno, em que muitas das vezes a gente não dialoga com esses mundos, né, ao qual o aluno está conectado. Muitas das vezes a nossa prática pedagógica está muito mais atrelada a nossas convicções, e muitas das vezes convicções que não dialogam com esse contexto e acabam fragmentando ou até aleijando o aluno no processo de ensino-aprendizagem.